Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E simborinha, né? Dar continuidade ao estudo da ótica geométrica. Como combinado, queridos, na aula de hoje a gente vai, na verdade, relembrar, né, as equações relacionadas tanto aos espelhos esféricos quanto às lentes que a gente já vem trabalhando há um bom tempo, tudo bem? Então vamos lá, queridos. A primeira equação, na verdade, a equação principal, tá, nos dois casos, é a equação de Gauss. A equação de Gauss, ela relaciona a distância focal, tanto do espelho esférico quanto das lentes esféricas. O P, queridos, aqui pra gente é a distância do objeto ao instrumento óptico, tá? Quando eu falar instrumento óptico, eu estou me relacionando às lentes e aos espelhos esféricos, tudo bem? Para não ficar muito repetitivo. Tá, queridos? Então, o F minúsculo, a distância focal do instrumento óptico que a gente está estudando. O P, que corresponde à distância do objeto a esse instrumento. E o P', que é a distância da imagem ao instrumento óptico. Bem tranquilo, tá? Eu já tinha passado para vocês lá no estudo de espelhos esféricos, mas a gente não tinha ainda feito exercícios, né? Eu só tinha lançado a equação de Gauss para vocês se acostumando com ela. Legalzinho? Agora vamos lá, queridos. Importantíssima essa observação, na verdade, essa observação ela é determinante na hora de resolver exercício, tá bom? Qual é a observação? Tanto nas lentes convergentes quanto nos espelhos côncavos, a distância focal vai ser positiva. E aí, queridos, eu quero que vocês lembrem de uma observação muito importante que eu fiz. Inclusive, eu pedi para que vocês colocassem com bastante destaque nos resuminhos que eu pedi para vocês. O tipo de espelho não determina o comportamento dele? Ah, como assim? Acho que eu esqueci, Gão. Bem tranquilo, ó. O espelho côncavo. Os raios chegando aqui, ó. A superfície interna do espelho. Todo espelho côncavo é convergente. Porque os raios paralelos que incidem nesse espelho côncavo, após a reflexão, eles vão, ó, para o mesmo ponto. Eles convergem para o mesmo ponto. Aí, no caso das lentes, o tipo de lente determina o comportamento? Você sabe bem. Tá? No caso das lentes, a gente sempre vai ter que comparar o índice de refração da lente com o índice de refração do meio onde ela esteja imersa. Legal? Então, olha que como está bem clara essa ideia. A lente convergente. A lente convergente, ela não pode ser convexa e pode ser também côncava. Tudo depende dessa comparação do índice de refração. Então, aqui eu estou falando do comportamento. Tá? Toda lente convergente, como um espelho côncavo, olha lá, é quase um pleonasmo lógico mesmo, né? Todo espelho côncavo é um espelho convergente. Então, olha só, vou ler de outra forma. Para lentes convergentes ou espelhos convergentes, a distância focal vai ser positiva. Certo, queridos? Tá? Então, ó, convergente. Certo? A distância focal vai ser positiva. Agora, no caso das lentes divergentes ou espelhos convexos, o raciocínio é o mesmo. Todo espelho convexo, esse com a superfície externa refletora, os raios paralelos após a incidência, concordam comigo que eles vão divergir, eles vão para lugares diferentes, para direções diferentes? Por quê? Porque o tipo de espelho esférico determina o seu comportamento.
Tá? Então, posso escrever tranquilamente que todo espelho convexo é divergente. Estão percebendo a importância disso aqui? Então, posso ler de outra forma. Para lentes ou espelhos divergentes, o foco é virtual, o foco é negativo, queridos. Caramba, mas como assim? Você vai ler com bastante atenção no exercício. Se ele falar para você que o espelho é divergente ou que o espelho é convexo, ou a lente for divergente, você vai ter que colocar um sinalzinho na distância focal. Então, por exemplo, olha, uma lente divergente com distância focal de 5 centímetros. Ele não vai te dizer que é menos 5. Ele vai te dar só o valor. Na hora da continha, você coloca o sinalzinho de menos. Tudo bem? E olha só também outra opção. Ele pode, e aí que fica legal, se você fez o resuminho com bastante carinho, queridos, dificilmente você erra um exercício de lente ou de espelho esférico. Sabe por quê? Olha só. Vamos supor que você tenha uma lente divergente, o cara vai te fornecer a distância do objeto, ele vai te fornecer a distância da imagem e vai pedir para você calcular a distância focal. Você está esperando que o resultado dê negativo. Olha que interessante. Então, é uma forma de você conferir se está no caminho certo ou não. Ah, então, são duas opções. Se ele te fornecer a distância focal, o valor da distância focal, falar para você que é uma lente ou um espelho divergente, você coloca o sinalzinho. Agora, se ele pedir para você calcular a distância focal desse instrumento óptico, você está esperando que o resultado dê negativo. São essas duas opções. Tudo bem, queridos? Então, por isso que você tem que ler com bastante atenção, grifa os seus dados, faça observação, coloca o sinalzinho, a caneta, escreve, olha, divergente, para você ir memorizando, para você ir entendendo esse conceito tão importante para a gente. Tudo bem, queridos? Legal. Aumento linear. O aumento linear é a grandeza que vai te mostrar quantas vezes essa imagem é maior ou menor que o objeto. Muita atenção aqui, eu já tinha passado essa equação, tá? Mas você não pode esquecer que você tem uma igualdade aqui e uma igualdade aqui. Lembram da lei de Snell turbinada? Que a gente tinha isso igual a isso, igual a isso, igual a isso. Ai, caramba, então como que eu vou saber o que usar? Tudo vai depender do que o exercício pedir para você e do que o exercício fornecer para você resolver. Querem ver? Se ele pedir para você calcular o aumento linear do instrumento óptico e te fornecer a distância da imagem ao instrumento e a distância do objeto, você vai pegar essas duas primeiras partes. Olha lá, ó. A é igual a menos P' dividido por P. Não esqueçam desse sinal, porque ele está diretamente ligado ao pleonasmo óptico. Aquela ideia de que toda a imagem real é invertida, da mesma forma que toda a imagem virtual é direita. Tudo bem? Então não esqueçam desse sinalzinho que ele é da fórmula. Mas ele pode pedir para você também o mesmo aumento linear e te fornecer o tamanho da imagem, que é o I, e o tamanho do objeto. Ó, você vai ficar com essas duas partezinhas. O aumento linear é igual a I sobre O. Estão percebendo como vai ser a aplicação? Então, assim, você vê o que ele está pedindo.
Você vê o dado que ele te forneceu, você vai saber como montar. Ou ele pode, por exemplo, pedir assim, ó, olha, eu quero saber o tamanho da imagem. O que é o tamanho da imagem? É o I. E te fornecer o P', que é a distância da imagem ao instrumento, o P, que é a distância do objeto até o instrumento, e o O, que é o tamanho do objeto. Não vão confundir isso, tá, queridos? Olha, o P é a distância do objeto ao instrumento óptico. O O é o tamanho do objeto. O P' é a distância da imagem ao instrumento óptico. O I é o tamanho da imagem, certo? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, você pegaria as duas últimas partes, certo? Olha lá, ó. P' eu te dei o P, te dei o tamanho do objeto, que é o O, e vou pedir o tamanho da imagem. Tudo bem, queridos? Não tem outra opção, certo? Importante também, ó. Se o aumento for positivo, tá? O I positivo, o que é o I? O tamanho da imagem. O aumento é quantas vezes ela é maior ou menor. Essa imagem vai ser direita, ou seja, ela vai ser virtual. Olha que interessante, por quê? Toda imagem direita não é virtual. Tudo bem? Então, tem que ficar esperto também com as análises. Da mesma forma que, se esse A for negativo, o I, ou o I negativo, na verdade, os dois, tá? É E. O aumento negativo e o I negativo, eu estou falando para você que a imagem é invertida, de cabeça para baixo. E toda imagem invertida é real. Estão percebendo, queridos, como o pleonasmo óptico está sempre aparecendo nas nossas análises? Tudo bem? Então, é o tipo de exercício que, se você fez aquele resuminho mesmo, estudando, explicando para você mesmo, você faz o exercício sabendo se você acertou ou não, sabendo se você está no caminho certo ou não. Tudo bem? Então, essas duas vocês já conheciam. Ela vale tanto para as lentes quanto para os espelhos. E agora eu vou apresentar a última equação relacionada, só que somente as lentes. Essa grandeza aqui que a gente chama de vergência ou convergência, ela só está relacionada às lentes. Tudo bem, queridos? Tá. O que é essa vergência? É quanto esse instrumento, essa lente, ela desvia os raios. Como é que a gente faz para calcular? É o inverso do foco. E olha como faz super sentido, queridos. Imagine que você tem uma lente aqui. Uma lente convergente. Tá? Então, os raios estão chegando aqui, ó, paralelamente ao eixo principal. Já que a lente é convergente, concorda comigo que após a refração, elas vão para o mesmo ponto, que é o foco? Certo? Ó, os raios paralelos chegando na sua lente convergente, após a refração, vão todas passar ali no foco. Por sinal, o foco imagem, né? Um dos raios notáveis. Agora, olha só que interessante a análise disso aqui. Vergência, convergência. Não é inversamente proporcional ao foco? E olha como faz sentido. Quanto menor o foco, maior é a capacidade da lente em desviar os raios. E não faz total sentido, ó. Se o foco for grandão, ela vai desviar o raio lá na frente. Então, quanto maior a distância focal, menor é a capacidade de convergência dessa lente, divergência. Tudo bem, queridos?
Por isso que é inversamente proporcional. Mas é só desse jeito mesmo, bem tranquilo. Ai, caramba, mas se ele pedir para eu calcular essa vergência aí, o que eu preciso saber? Sabendo P e P', está resolvido. Porque com a equação de Gauss, você calcula a distância focal, sabendo a distância focal, ficou legal. Agora, queridos, qual é a unidade de convergência ou vergência? É chamado de dioptria. E você vai representar como di. E aí, queridos, é mais um daqueles conceitos que no cotidiano a gente usa de forma incorreta. Quer ver alguns exemplos? O calor a gente usa de forma incorreta. Se você falar que está com calor, é muito errado. Porque calor é uma energia em movimento, não tem como você estar com ele. Quando alguém no cotidiano pergunta para você quanto você pesa, o que ela está querendo saber? A sua massa. E a gente sabe que peso e massa não são a mesma coisa. Depende, né? O peso depende da massa do corpo, mas não é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, parecido, né, queridos? O óculos é uma lente, não é? A pessoa chega e pergunta para você: caramba, que lente grossa do seu óculos. Quantos graus você usa? Grau não é uma unidade correta de divergência. A unidade correta é dioptria. Mas imagine que esquisito, né? Nossa, que lente grossa do seu óculos. Quantas dioptrias você utiliza? Mas é o correto. O correto é dioptria, tá bom, queridos? Certo? Agora, para ilustrar essa ideia, aulinha bem de boa, né, queridos? Eu vou fazer o 2 da 194. Por que eu não vou fazer o 1 e você vai fazer em casa? Porque nas duas últimas aulas, queridos, a gente só trabalhou construção de imagens, não é verdade? E no exercício 1, ele pede para você fazer construção de imagens tanto dos espelhos quanto das lentes. E o mais importante, tá? Ele tá te dando o papel quadriculado bonitinho, ele tá te dando os tamanhos, tá? Então eu quero que você faça bem bonitinho. Então, se ele falar para você que o objeto está a 12 centímetros do instrumento óptico, você vai contar 12 quadradinhos. Tem que respeitar esse tamanho do quadradinho, tá? Não estou fazendo porque eu não tenho o quadradinho aqui, e é muito importante que vocês consigam observar essa relação de tamanhos e distâncias. Tudo bem, queridos? Então acabou a aulinha aqui, ó, você leu tudo, você viu a aula, vai ver eu resolvendo um exercício. Acabou a aula, no máximo você vai tomar um gole d'água, vai fazer um xixi e vai fazer um. Bom, não deixa para depois não. Aproveita que você acabou de assistir a aula, pega o seu resuminho, que você fez todas as construções que eu pedi para você fazer, tanto de espelhos quanto de lentes, para resolver o exercício 1. Tudo bem, fofinhos? Então vamos lá fazer esse 2. Vou ler aqui. Laís encontrou uma lupa em sua casa e queria saber quantos graus, ó, entre aspas, quantas dioptrias seria o correto, né? Tinha lente. Ela perguntou a seu professor de física como poderia determinar quantos graus tinha aquela lente e, com outros colegas de classe, elaborou o seguinte experimento. Em uma sala, fixaram a lente em relação a uma parede e, utilizando uma trena, mediram a distância da lente à parede. Obtiveram 120 centímetros. Tá? Então, eles pegaram uma lupa, queridos, como eu mostrei para vocês, tá? Uma lupa, como eu mostrei para vocês, é uma lente biconvexa, tá? E uma lente biconvexa imersa no ar é
convergente. Beleza? De bordinha fina. Aguardaram isso, pedi para você escrever com bastante destaque no seu resuminho, né? E aí ele colocou essa lente a 120 centímetros da parede, certo? Fixou a lupinha aqui, ó, pá, mediu a distância até a parede, deu 120 centímetros. Primeira informação do experimento. Vamos lá para a segunda. A seguir, apagaram as luzes da sala, tomaram uma vela acesa e, movimentando-a para frente e para trás em relação à lente, visualizaram uma imagem nítida projetada na parede quando a vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. Com relação a essa situação, problema, responda. Então ficou claro a ideia? Fixaram a lupinha no pedestal, mediram a distância da lupa até a parede, aí pegaram uma vela e começaram a movimentar na frente, tá? Na frente da lente. E olhando para a parede, ver o que acontecia. Até o momento que apareceu com bastante nitidez a imagem da vela projetada na parede. Vamos ver quem lembra do resuminho que eu pedi para vocês fazerem, ou do comentário que eu fiz na aula anterior. Item A. Em termos óticos, qual a informação embutida na sentença? Uma imagem nítida projetada na parede, queridos. Qual foi o grande destaque quando eu pedi para você fazer o resuminho relacionado à máquina fotográfica? Qual foi a observação mais importante que a gente fez nas aulas anteriores, no sentido de projetar imagens? Somente imagens reais podem ser projetadas. Guardem essa informação, galera. Estão percebendo a importância? Você vai usar demais essa ideia. Toda imagem real é invertida. Então percebam que a gente já sabe que além dessa imagem ser real, porque ela foi projetada na parede, você vai ver a vela de que forma? De cabeça para baixo. Da mesma forma que eu mostrei para vocês quando eu aproximei a lupinha, lembra? Que a gente leu raios notáveis de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, ó, qual? Item A. Em termos óticos, qual a informação embutida na sentença uma imagem nítida projetada? Essa imagem é real. Então escrevam aí. Imagem real. Aqui, ó. Somente imagens reais. Somente imagens reais podem ser projetadas. Então, o que está embutido na informação imagem projetada? Que com certeza ela é real. Bem, vamos lá para o B. Expresse em símbolos as informações. A vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. Queridos, concorda comigo que a vela é o objeto? Qual é a letrinha que representa a distância do objeto até a lente? O P, certo? Então, P, 24 centímetros. Vou colocar aqui, ó, objeto. Supimpinha, supimpeira. No B mesmo.
a distância da lente à parede é 120 centímetros. Caramba, mas a parede não é objeto também, Igão? Queridos, até é. Agora pensa comigo. Essa imagem não foi projetada. Ela está sendo projetada onde? Na própria parede. Certo? Então concorda comigo que a distância da imagem até a lente é a mesma distância da lente até a parede? Sem problema algum, né? Porque ela está sendo projetada na parede. Certo? Imagem. Belezinha. Vamos lá para o C. Quando a amiga da Laís pergunta quantos graus tem a lente, em linguagem científica, o que ela deseja saber? Acabamos de comentar, né? No cotidiano, sem problema. Quantos graus? Ah, não tem problema. Agora, cientificamente, resolvendo um exercício de física na provinha, tem que prestar atenção nisso. Então, ele está falando da vergência ou convergência. Beleza? Vergência ou convergência. Maravilhoso, fofinhos. E, com os dados apresentados no item B, obtém a resposta para a pergunta da amiga da Laís. Então vamos pensar comigo, queridos. Como que a gente calcula vergência ou convergência, que é o que a amiga da Laís pediu? 1 sobre a distância focal, não é? Eu tenho a distância do objeto? Tenho. Eu tenho a distância da imagem? Tenho. Eu vou achar a distância focal. Agora responde aqui para o vovozinho. Você está esperando que esse resultado seja positivo ou negativo? Com certeza positivo. E por quê? Porque a lente é convergente. Nossa, Igão, mas como que eu vou saber que a lente é convergente? Facinho. Lembra do resuminho que você fez. As lentes divergentes só conjugam imagens virtuais, queridos. A imagem virtual pode ser projetada? Não pode. Ah, mas é a lente convergente? Ela só conjuga imagens reais? Ela conjuga os dois. Lembra no exemplo da lupa que eu mostrei para vocês? Dependendo da distância do objeto, você pode ter imagens virtuais, imagens reais. Estão percebendo que o bate-papo começa a ficar mais rico? Você faz o exercício com certeza do que você está fazendo. Beleza? Então vamos achar a distância focal? Simbolinha. 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vem substituindo os dados na tranquila. 24, 1 sobre 24, mais 1 sobre 120. O mínimo entre 120 e 24 é 120. Cento e vinte dividido por 24 dá 5. Confere, ó. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 4, 20. 100 mais 20, 120. 120 por 120, 1 vezes 1. Coisa linda. Ó. Vem desenvolvendo. 6 por 120. Galera, tomem cuidado, tá? Aqui é 1 sobre o foco. Então, ó, não esquece de reverter isso aqui.
Bom, ou você multiplica em cruz, mas é mais fácil você inverter dos dois lados. Fica distância focal dividido por 1, que é igual a 120 dividido por 6. 12 por 6, 2, com um zerinho, 20 centímetros. Agora vamos finalizar o exercício, justamente o que a amiga da Laís está pedindo. Convergência ou vergência é 1 sobre o foco. Só que aqui tem que tomar bastante cuidado, tá, queridos? Na hora de aplicar a lei de Gauss, normalmente você vai fazer em centímetro. Pode fazer em metro, você pode fazer em milímetro se você quiser, não tem problema. Agora, para achar a vergência ou convergência, você tem que fazer em metro. Porque dioptria é a mesma coisa que metro elevado a menos 1. 1 sobre metro. 1 sobre metro é dioptria. É um dioptria, certo? Então, na hora de fazer esse cálculo, tem que fazer em metro. 1 metro tem quantos? 100 centímetros? A 100, né? Então, basta dividir por 100. Dividir por 100. 0,2. Maravilhoso. 1 sobre 0,2. 5 dioptrias. E aqui a gente finaliza a nossa aulinha. Queridos, ficou alguma dúvida? Conversa comigo no WhatsApp. Não esqueçam de fazer o exercício 1, a construção de todas as imagens que ele está sugerindo. Façam todos os exercícios e a gente fica por aqui. Já Rastafari, positivas vibrações para vocês. O grande Haile Selassie, o imperador, o libertador do povo etíope, o verdadeiro Rastafari.